Olá, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de história, né? Vamos entender como a gente aprender, como a gente lidar, como a gente analisar a história de um jeito mais simples, mais fácil, né? Hoje a gente começa com essa imagem que mostra o quê? Que o ser humano, né, ele aprendeu que história é algo muito válido para ele. Se ele olha para o passado, ele pode se prevenir de tanta coisa. Ele olha para o passado, ele pode aprender com os erros e acertos e construir um presente melhor, né? Eu tenho aqui um modelo onde eu pego a história e vou colocar ela no tempo, né? Eu vou dividir ela em períodos. Para quê? Para facilitar o estudo. Só que esse modelo aqui, ó, ele é muito tradicional no nosso mundo. O que é o problema dele? Que ele leva em conta apenas o mundo europeu. Daí, o que os europeus fizeram? Eles vão dividir a história da humanidade em pré-história. Eles vão dizer o seguinte, ó, existe um marco para nascer a história, a escrita. Hoje a gente não vai mais nessa conversa, porque se não tinha escrita, né, na pré-história, o homem criava outros tipos de documentos, não é isso? A gente sabe como existia pelos utensílios, pelas imagens nas cavernas, né? E aí eles criaram a Idade Antiga, a Idade Média, Moderna e o que a gente está vivendo hoje, que é a Idade Contemporânea. Todas essas datas baseadas em um critério meramente europeu. Isso é chato por quê? Porque isso é preconceituoso, porque eu não estou levando em conta os povos da América, os povos da África, os povos da Ásia. E aí eu entro numa coisa muito importante, né? Gente, o ser humano, na pré-história, ele era praticamente andarilho. Até que chega um momento que ele se fixa. E o que faz esse homem se fixar em um lugar? E a partir dali, nascerem as cidades. Ah, eu vou dar, gente, a esse momento o nome de Revolução Agrícola e Urbana. Por quê? O homem, quando aprende a plantar, né? Aquela plantação, aquele trabalho agrícola, vai nascer o quê? Um alimento mais fácil do que ficar caminhando de um lado para outro atrás de alimentos. Então, o ser humano, gente, quando ele aprende a lidar com a agricultura, ele vai ficar fixo em um lugar. Esses lugares são próximos a rios. E ali vão nascer também o quê? O que se chama as cidades, os centros urbanos. E aí, gente, ó, eu tenho que aprender o seguinte. Para a história ficar mais fácil, eu tenho que ver o seguinte. História é ciência. E ciência sempre trabalha com padrões. Eu tenho aqui uma nova forma de estudar a história, que se chama o quê? Através dos meios de produção. O que significa? Cada período da história humana, o homem se organizou por meio da sua materialidade, ou seja, por meios econômicos. Então, o início da humanidade, eu posso falar o seguinte, ó, que havia um modo de produção que era primitivo, e então todos os povos daquela época tinham características semelhantes por conta disso. Tá? E essa semelhança se faz notar com os períodos vindouros da história, que eu vou chamar aqui de modo de produção asiático, escravista, feudal e o atual, que é o capitalista. Não é isso? Gente, como era o homem primitivo? Olha só, lembra que eu trabalhei com vocês com aquela ideia que eu analiso a história a partir do social, como funcionava a sociedade, como era a sociedade, o econômico, como se produzia a riqueza, não é isso? O político, como o homem se organizava, se administrava, e o cultural, a sua produção cultural. Então, olha só, o homem primitivo, gente, ele vivia, tá, em grupos, em aldeias, e aí eles produziam para todos, né? Ninguém era dono, todos eram dono, né? Politicamente, eles eram governados pelos mais velhos. Esse modelo, gente, ó, durou no que se chama o quê? Pré-história. Então, o homem desse momento, olha o nível de vida deles. Vivem em grupos, liderados pelos mais velhos, e provivem do quê? Da caça, da pesca, da pequena agricultura, e tudo isso é repartido entre eles. Daí, esse momento é chamado de primitivo ou comunista. E aí a gente parte para um outro modelo. É o momento em que nascem as civilizações, né, ao redor dos rios. Eu vou chamar de modo de produção asiático. Olha só, se no modo de produção primitivo a política era o mais velho liderar, agora aqui vai mudar, ó. A política aqui vai estar baseada, gente, ó, nos grandes impérios controlados, liderados por reis, burocracia, exército.
Se a economia primitiva era baseada na coleta, na caça, não é isso? Na pequena agricultura, aqui, ó, ela é baseada, a grande riqueza vem da agricultura, mas há o que também? Comércio, né? A pequena produção de manufatura, você está vendo aí como mudou? E como é a sociedade aqui? Se na primitiva não existia classe social, todo mundo se considerava igual, aqui não. Aqui as pessoas já começam a dividir em classes sociais, onde lá no topo da sociedade está o rei e sua família. E lá embaixo está quem? Os escravos e os servos. Vocês estão vendo a guinada que dá a mudança do homem primitivo para o homem das grandes civilizações? E aí, gente, esse modelo asiático, eu posso colocar, tá? Eu posso buscar características parecidas em vários povos, né? Aqui na América, por exemplo, os maias, astecas e incas, não é isso? Lá no Extremo Oriente, os chineses, os indianos, mas a gente sempre é focado nos povos que estavam próximos ao mar Mediterrâneo, ou seja, mesopotâmicos, egípcios, persas, hebreus e fenícios. Então eles vão ter essas características parecidas, mas serão iguais? Não, gente. Por exemplo, a economia fenícia ela foge um pouquinho desse modelo, porque ela era mais baseada no grande comércio, não é isso? Os hebreus vão chamar muita atenção, tá? Por quê? Por conta da religião deles, que acreditavam em um só Deus. Persas, egípcios, mesopotâmicos, eles quase se equivalem nesse sentido. Uma sociedade dividida em classes, né? Uma política imperial, onde reis com sua burocracia, né? Com seu exército, né? E uma economia baseada na agricultura e também, né? Em comércio e em pequenas manufaturas. Não é isso? Perfeito? E aí eu venho para esses questionamentos básicos dessa aula, né? Para você, o que seria necessário para o sucesso de uma sociedade agrícola? Olha, eu não estou perguntando esses povos, é na sua opinião. Olha o seu mundo e tenta responder isso. Indique pelo menos 3 aspectos. Olha a segunda questão, que bacana. Você já ouviu falar em civilizações de regadio? Regadio, o que é isso? Né? Nome estranho. E civilizações hidráulicas? Né? Já é mais familiar para vocês a expressão? Lembra que nós estamos em Luiz Eduardo Magalhães, que a principal fonte da nossa riqueza é o quê? É a agricultura. Olha o terceiro. O que lhe vem à cabeça quando ouve falar legado? O que é legado, gente? Patrimônio da humanidade. Vocês repararam, gente, que essas perguntas elas estão, assim, ó, elas não estão bem focadas nesses povos. Está na generalização. Para quê? Porque a gente quer que você tenha essa noção. Se eu tenho essas noções, eu vou entender melhor esses povos. Valeu a aula? Obrigado. Dias melhores virão.